transparência, me permitiu a primeira onda de transparência, que é aquela de publicar dados nos órgãos, a lei de acesso à informação, né, foi um aprendizado gigantesco. Fizemos várias lutas importantes, a lei da ficha limpa, por exemplo, para tirar da política, né, políticos condenados, candidatos condenados por corrupção, a lei de compra de votos, todas legislações que ajudaram muito a sociedade e que se tornaram realidade depois de uma forte pressão popular por mudança, né? E por último, a lei de combate à corrupção empresarial, que acaba punindo empresas que não têm uma conduta ilibada, né? Então são legislações rede, modernas. A ONG é uma rede, ela funciona como uma rede no Brasil? Cada estado tem uma ONG dessa transparência? Como é que é? O cenário ideal seria esse, Gavini, assim, mas infelizmente são 3 ou 4 estados que têm um terceiro setor na área de combate à corrupção que é realmente dedicado, presente, né, na fiscalização, no controle social, né? E essa é uma meta nossa, inclusive, assim, aumentar a participação da sociedade civil nas ações de governo, controlando, fiscalizando, né? Vou dar um exemplo, né? Quando nós fizemos a melhoria do portal de transparência do Espírito Santo, nós convidamos jornalistas para aprender como fazer a fiscalização do recurso público no portal de transparência. Você imagina colocar 20 jornalistas numa sala e dizer, olha, nós estamos ensinando vocês aqui como usar melhor uma ferramenta para fiscalizar o poder público, né? E o resultado foi sensacional. Eles aprenderam a fazer matérias mais completas, mais profundas e, com isso, fiscalizando melhor o poder público. Existiam, assim, em alguns lugares do Brasil, a gente que andou muito aí, nos municípios e alguns estados, tinha alguns detentores de mandato, alguns executivos municipais e até mesmo de estado que se preocupavam, né, de maneira muito incipiente, botava às vezes um outdoor na rua com as informações lá da gestão dele, né? Isso evoluiu muito de lá para cá, né? Que agora com a questão da informática fica mais fácil. Mas um tema que a gente vai retomar daqui a pouquinho para falar com você, mas eu queria que você fizesse um comentário. Assim, há sempre uma colocação assim, tem sistema de informática e tal, mas há uma complexidade, às vezes, de acionar esse sistema, né? Porque às vezes o sistema tem tanto lugar para você apertar que aí as pessoas não conseguem ver, só algumas pessoas muito dedicadas conseguem ver. Isso também é uma preocupação. Foi bom você ter falado isso, porque assim, eu falo que houve uma primeira onda em transparência que é publicar dados, né? Mas quando você publica dados, você não está necessariamente fazendo com que o cidadão tenha uma informação útil para ele ali, né? Eu vou dar um exemplo. Quando, cerca de 10 anos atrás, começaram a ser publicados os salários dos servidores públicos nos painéis de transparência, houve uma busca grande por consulta. Mas essa busca grande por consulta, ela não necessariamente se tornou um resultado assim em controle social. Claro que houve abusos que foram verificados, né, de determinado servidor que naquele mês recebeu um valor absurdo e aí inicia-se uma fiscalização ou uma investigação, mas de uma maneira geral, o que se busca hoje numa nova onda de transparência, que é o que a gente tem aprendido muito, é transformar essa grande quantidade, essa massa de dados que existe no poder público em serviço para o cidadão. Então, assim, vou tentar ilustrar com 2 exemplos, talvez 3 aqui para a gente. O aplicativo, por exemplo, do transporte urbano, do Transcol, hoje permite que o cidadão não precise descer da casa dele para saber que o ônibus dele vai passar às 19 horas e 17 minutos aqui na Grande Vitória, né? Então, por meio de um aplicativo de celular, o cidadão consegue acessar a linha de ônibus dele, o ponto de ônibus que ele quer, e o aplicativo vai informar a ele a hora que o ônibus estiver chegando. Eu uso esse aplicativo. Então, num dia que está chovendo, por exemplo, para você não ficar esperando no ponto, é sensacional. O aplicativo informa se o ônibus que está vindo tem ar-condicionado, se o ônibus do Transcol que está vindo tem internet, né? Então, isso é transformar uma grande massa de dados de deslocamento que existe dentro do poder público em serviço, utilidade. Então, assim, transparência não é só ficar verificando se as contas estão certas, né? É muito além disso. É muito além disso, né? De deslocamento. E o gestor ser transparente hoje não é só publicar dados, né? Ele aplicar a transparência, por exemplo, na hora que ele formula a política pública, né? É ele abrir a discussão antes de fazer o investimento, por exemplo, né? Nessa questão de transformar dados em utilidade, tem um outro exemplo muito interessante que é o aplicativo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda de consulta aos valores das notas fiscais. E aí o cidadão hoje que quer comprar uma aspirina, por exemplo, ou um item no supermercado, ele baixa o aplicativo que tem os dados da nota fiscal
e ele coloca lá o item que ele quer comprar, o aplicativo fala para ele qual é a farmácia mais próxima da casa dele ou o supermercado mais próximo da casa dele que vendeu aquele produto que ele quer mais barato. Olha só. Só que assim, você está falando uma coisa sensacional. Quantas pessoas sabem disso, né? Tem que divulgar. Então, qual que é a importância aqui da hora do empreendedor nesse momento, falando para pessoas que estão do outro lado, às vezes muitas pessoas simples, né? Que às vezes não tem essa informação, não sabe o que está acontecendo, né? E até não se utilizam desse benefício público para poder tocar a sua vida. Muito importante. Dá mais um exemplo, acho que é legal. Agora, durante a pandemia, esse exemplo é muito atual, né? O Espírito Santo ganhou um dos prêmios que eu comentei, é o estado mais transparente do Brasil nos dados da pandemia. Por quê? Porque a experiência mundial é de que os países que foram transparentes com os dados da saúde, não estou falando de compras emergenciais, não. Também fomos primeiro lugar na transparência das compras emergenciais, medido pela Transparência Internacional. Mas com relação aos dados da saúde mesmo, que foi uma avaliação feita por uma entidade chamada Rede Mundial por Dados Abertos, foi criado um painel, que é o painel da Covid no Espírito Santo, alguns devem conhecer. Ele está lá em coronavírus.es.gov.br. É um painel na tecnologia chamada BI, que é o Business Intelligence, que permite que com 2 ou 3 cliques você acesse uma gama de informações que acabaram permitindo para um público técnico, como acadêmicos, jornalistas, médicos, cientistas, acompanhar em tempo real como que a pandemia se desenvolvia no Espírito Santo e dar ao governo uma opinião crítica ou técnica de como o governo deveria determinar a próxima medida, seja de restrição, seja de abertura, seja de contratação de leitos. Isso fez com que o Espírito Santo, por exemplo, hoje, foi uma avaliação feita pela CNN Brasil, o estado que tem a maior quantidade de leitos por habitante, né? Então isso é importante. É um estado que divulga, por exemplo, todo o avanço da doença por área. Então eu moro em um bairro, por exemplo, de Rio Bananal, eu consigo ver no site, no coronavírus.es.gov.br, como o fluxo histórico da doença por bairro de Rio Bananal. Então, assim, é sensacional a ferramenta e esse é um exemplo de como transformar dados que o poder público tem em utilidade para as pessoas no momento da pandemia. E o lema dessa entidade que fez a avaliação mundial dos dados é que dados abertos ajudam a salvar vidas no momento da pandemia. Que coisa bacana, hein? E muita gente não sabe disso, né? Precisamos intensificar cada dia mais a comunicação. Mas, Edmar, assim, muito bom, essa sua fala foi excepcional. Espero que muitas pessoas tenham entendido o que você falou, né, e possam procurar esses meios para poder melhorar suas vidas. Mas você hoje é secretário da Secretaria de Transparência, Controle de Transparência, mas as pessoas também não sabem bem assim, o que é a Secretaria de Controle de Transparência, o que ela faz? Fica lá só olhando para ver se o governo está pagando certo, está pagando errado. Faz uma explicação para a gente um pouco sobre isso. Maravilha. A Seconte, ela trabalha com 4 macro-áreas, né? Que a partir do momento que a gente fala, as pessoas começam a entender um pouquinho mais. Ela trabalha com integridade. Integridade é a aplicação, por exemplo, da lei anticorrupção. Essa é uma lei relativamente moderna, tem 6, 7 anos, mas ela permite que o Estado, ele mesmo, fiscalize e puna as empresas que tenham envolvimento em corrupção com uma multa que vai sobre o faturamento bruto da empresa. E onde que isso é importante para o micro e pequeno empresário? Que ele, por exemplo, na hora de participar de uma compra pública, de uma licitação, em primeiro lugar, ele vai ter a garantia de que o Espírito Santo é o estado no Brasil que mais pune empresas por corrupção. Ou seja, o Espírito Santo é o estado do Brasil que mais pune empresas por corrupção. Levantamento da Folha de São Paulo. E ele é o estado que tem mais processos abertos por corrupção e ele é o estado que tem maior expertise, porque começou lá atrás, na ferramenta de aplicação da lei anticorrupção. Então, para o micro e pequeno empreendedor, isso encoraja ele a vender para o Estado, porque a chance no Espírito Santo de o Estado abrir um processo de contratação que não tenha
legitimidade ou que não tenha ou que seja um processo injusto para ele é muito menor. Então, assim, um Estado que aplica bem a lei anticorrupção eleva o nível de integridade da contratação pública. Então, isso é importante para o micro e pequeno empreendedor. Temos outras áreas. Temos a Ouvidoria Geral do Estado, que fica dentro da Secretaria de Controle e Transparência, que é um braço importante da Subsecretaria de Transparência. Temos a correição, né, a Corregedoria Geral do Estado, é a parte que pune servidores públicos envolvidos em irregularidades. E temos lá também a Subsecretaria de Controle, nossa maior área. Os grandes processos de contratação pública passam por uma análise de auditores. Agora, durante as compras emergenciais, os auditores olharam em tempo real os processos de compra, né? E até por isso conseguimos disponibilizar e tirar nota máxima em transparência na avaliação da transparência internacional, porque disponibilizamos para o cidadão todos os editais, todos os contratos das compras emergenciais. Então, é uma garantia a mais aí para as pessoas de que a transparência nos permite o controle social, nos permite essa participação. Já que você falou dessa questão das empresas, aí o nosso tema hoje é transparência e desenvolvimento, né? O que implica, não só para o pequeno empresário, que evidentemente a nossa autarquia Adéres, ela está voltada para o empreendedorismo, para a micro e pequena empresa, mas assim, em linhas gerais, né, a transparência colabora para o desenvolvimento, não é isso? Porque ela permite que o Estado tenha mais credibilidade. Então, uma grande empresa, por exemplo, também uma média empresa, uma grande empresa, vai preferir se instalar num estado desse do que no estado que não tem isso, não é verdade? Perfeito. Existe um consenso no mundo hoje de que nenhuma corporação pode se dizer avançada, desenvolvida, isso vale para os estados também, né, para os governos, se ele não tem transparência, ele não tem integridade, né? Então, é uma onda mundial que veio derrubando outros conceitos que em outro momento existiram, de que o mercado por si só pode fazer o que ele quiser, né? Hoje não, né? Uma empresa condenada por corrupção no Espírito Santo, eu estou falando de um caso real, né? Uma empresa condenada por corrupção no Espírito Santo, ela foi cortada do rol de fornecedores de uma grande empresa de Minas. Por quê? Porque o governo do Espírito Santo puniu ela por corrupção aqui. Então, isso é uma onda mundial. Quando a gente fala de transparência, né? Transparência é um processo que existem medições de transparência no mundo todo, e não é coincidência que os países mais transparentes são os países onde tem menos corrupção. Então, esses países mais transparentes são países que têm uma facilidade muito grande de atrair empresas, porque a empresa não quer um ambiente corrupto, a grande maioria delas, né? E aí, com isso, nosso objetivo, né, que à medida em que o Espírito Santo consiga ser primeiro lugar em transparência no país, que é o que obtivemos agora, e estabelecer um nível de integridade alto, isso é um dos fatores mais observados pelo investimento estrangeiro, inclusive, né? Então, passa a ser um cenário de segurança jurídica, um cenário de segurança administrativa, né? E a partir do momento, eu digo que a partir do momento que você sobe o nível de transparência do governo, é muito difícil um outro governante chegar e baixar. Acontece, né? A gente vê isso acontecer. Mas assim, difícil, algo que normalmente as pessoas acostumam com o ambiente de transparência e controle social. Então é difícil você fechar essas portas. E, ao mesmo tempo, isso é positivo para o Estado, por quê? Porque no mercado corporativo, no mercado privado, nas empresas, o Estado tem que chegar falando a mesma língua, né? O Estado não pode cobrar das empresas aquilo que ele não faça, né? Então, isso nos permite hoje, por exemplo, o Estado está construindo programas de integridade, que é uma ferramenta moderníssima das empresas de evitar casos de corrupção. E hoje a gente consegue conversar no mesmo nível que as empresas na construção dessas ferramentas, né? E isso ajuda o micro e pequeno empresário, isso ajuda o empreendedor, porque ele precisa de um Estado íntegro, ele precisa de um Estado que fale a mesma língua, né? Ele precisa de um Estado que eleve os padrões de moralidade e de ética no setor público, para que ele não tenha dúvida de que vale a pena para ele fornecer, né? Assim, a transparência é para dentro e para fora, né? Ou seja, essa fiscalização, esse acompanhamento se dá para dentro do poder público, evidentemente nas relações internas entre os órgãos e também para fora dessas empresas que às vezes são corruptas ou promovem a corrupção, né? Elas são envolvidas nesse processo ou elas às vezes envolvem o servidor público nesse tipo de situação. Perfeito, porque o que a gente viu na Lava Jato, por exemplo, nos últimos anos, na Operação Lava Jato, era poder público e empresas coordenados numa teia de corrupção, né?
alguém tem que falar assim, opa, peraí, o nosso nível de moralidade não é esse, né? É maior. E aí, com isso, o Estado ele tem um papel, o Estado é gigantesco, né? O Estado que eu digo, Sim. os estados, os governos, eles têm um papel de elevar o nível de moralidade importante, porque quando eles se submetem ao que acontece em qualquer área do ponto de vista de uma baixa integridade, eles jogam por terra toda a oportunidade que o Estado tem como um ser forte de melhorar o ambiente de integridade, né? Então é importante a gente dialogar sempre sobre isso, porque no caminho do desenvolvimento é algo extremamente importante. A questão das colocações do Espírito Santo, talvez a gente pudesse reforçar um pouquinho mais, porque essas coisas assim são importantes. Não é que a gente quer se vangloriar que o Espírito Santo está em primeiro lugar, isso, mas é importante porque você marca um compromisso dos servidores públicos, do governador Renato Casagrande, com esse tema, né? Porque se o governador não tiver boa vontade com esse tema, não tiver interatividade com o tema, responsabilidade com o tema, e nada disso acontece. Então nós temos o governador que já no primeiro mandato e agora no segundo mandato mantém a questão da transparência. Aí você podia comentar para a gente um pouquinho mais, com um pouquinho mais de explicação, que premiações são essas? O Espírito Santo é a primeira transparência. Quem é que mede a transparência para poder o Espírito Santo ser o primeiro, né? Que corrupção, esses títulos que o Espírito Santo tem recebido. O governador Renato Casagrande entregou o governo em 2014, o Espírito Santo era o primeiro lugar em transparência, né? Recebeu o governo em 2019, o Espírito Santo era o 8º lugar em transparência no Brasil. Ele deixou em primeiro e recebeu em 8º. Aí ele me deu, ele me contratou com essa determinação, né? Hoje eu falo com tranquilidade, conseguimos entregar, né? O Espírito Santo é, mais uma vez, aí, primeiro em transparência do Brasil. Medido por quem? Controladoria Geral da União, órgão do governo federal. Isso. Então, é bom, né, nesse momento, inclusive, que esse mérito de dizer que o primeiro lugar é do Espírito Santo seja da Controladoria Geral da União. É um momento de muita discussão política, né? E a gente acredita que as instituições são fortes e conseguem Há um critério e a Controladoria mede os estados uma metodologia todos, gigantesca, baseada na Lei de Acesso à Informação, informação ativa e passiva, né? Então, essa é uma premiação, é a última que nós conseguimos e coroou, assim, três premiações, né? A outra premiação é a Rede Mundial por Dados Abertos. Rede Mundial por Dados Abertos. Isso. A sigla dela é OKBR, Open Knowledge Brasil. É uma rede mundial de conhecimento, de dados abertos, e ela tem essa expertise mundial e fez uma medição durante o período de pandemia na capacidade dos governos, em mais de 30 itens que foram avaliados, de compartilhar em tempo real com a sociedade os dados da pandemia, né? Mas ela mediu isso em todos os estados brasileiros, em todo o mundo? Como é que é? E fez várias medições ao longo da pandemia. Então, a gente também obteve essa primeira colocação. E a outra primeira colocação foi na metodologia da ONG Transparência Internacional, uma entidade presente, como eu falei, em 110 países, que mapeou a transparência nos contratos emergenciais, né? E isso, o Espírito Santo, além de cumprir todos os itens e ter a nota 100, nós ainda implementamos uma melhoria na metodologia deles, à medida em que a gente falou assim, olha, vamos colocar também as doações recebidas pelo Estado como obrigatória, porque a gente acredita que nesse período de pandemia, o Estado recebe muitas doações de pessoas jurídicas, por exemplo, e quem doa quer uma comprovação pública dessa destinação, né? Sim. E a gente colocou lá no site também toda uma comprovação de cestas recebidas, de até aplicativos de transporte, eles fazem doações, fizeram em algum momento para os servidores da saúde irem e voltarem do trabalho, né? E é importante porque quem doa quer o feedback, quer o retorno, que é a comprovação, senão ninguém tem coragem de doar para o poder público, e é uma cultura que a gente tem que alimentar mais, né? As pessoas têm que ter confiança de que algo que está sendo doado para o poder público vai ser bem destinado, e particularmente eu digo que o Espírito Santo deu um show de cooperativismo nesse momento, de solidariedade, né? À medida em que a distribuição de cestas básicas, por exemplo, só no Espírito Santo, foi compatível com a quantidade de cestas básicas distribuídas, inclusive, pelo governo federal no programa principal deles lá. Olha, quanta notícia bacana, né? Então, nós estamos aqui hoje recebendo o nosso secretário de Transparência e Controle, na nossa Hora do Empreendedor. Estamos aprendendo um bocado aqui, né? Muita informação que às vezes não, muitas pessoas não conhecem, inclusive muitas pessoas que trabalham até no poder público não têm essa informação, né? Como é importante a gente estar aí aproveitando esse momento para poder fazer esses esclarecimentos. Eu queria fazer uma colocação para você assim.
A transparência, né? A transparência principalmente, tudo que você já disse pra gente, que a transparência não é só ficar conferindo nota fiscal, é muito mais. O fake news, a fake news, né? São as notícias falsas. Existe alguma interação, assim, existe algum tipo de procedimento, estratégia? Porque também o fake news provoca corrupção, provoca movimentos errados, até para os próprios governantes, né? Para as pessoas que recebem aquela informação e não tratam bem. Vocês têm existe alguma ação, alguma estratégia nacional pensada no que fala da transparência e não da comunicação em si só? Não sei se eu me fiz entender, se esse é um tema que vocês também discutem ou não. Bacana. Bom, vale lembrar que o Espírito Santo, fake news, ele dá multa, né? Então, se tiver uma notícia falsa com impacto na pandemia, o cidadão pode fazer a denúncia pela ouvidoria, né? É o 0800 022 1117, e é punível com multa, né, por quem compartilhou, inclusive, não só por quem criou, né? Agora, esse é um ambiente muito dinâmico. Por quem também compartilhou, né? Compartilhou notícia falsa. Primeiro que o cidadão tem uma facilidade muito grande hoje de compartilhar sem checar, né? É importante checar. A gente está num momento de pandemia e existem outras pandemias e endemias no mundo que a notícia falsa, ela trouxe males tão grandes quanto a própria pandemia. As pessoas têm que se alertar e saber disso. A ansiedade que as pessoas estão dentro de casa, a tristeza, a depressão, ela é alimentada de forma muito negativa com uma notícia falsa que chega, né? Então, assim, isso faz com que seja ainda mais importante que a gente confira uma informação e não compartilhe ela sabendo ser falsa, né? Hoje é muito fácil. Você joga no Google 3, 4 palavras que estão naquela notícia que você recebeu e o Google vai te responder se aquela notícia é falsa ou não, né? Tem sites de checagem de veracidade, né? As empresas de comunicação têm até cuidado também um bocado disso, né? Com fontes, com informações. Então isso pode afetar inclusive esse processo, como você falou, né? Às vezes uma notícia falsa provoca insaciedade, amplia o descuido, né? Como, por exemplo, tomar determinados medicamentos que não fazem efeito à pandemia. Exatamente. Sem falar que não ajuda em nada os governos, né? Exatamente. Você faz um debate super sério, um combate à pandemia gigantesco, você mobiliza muita gente e às vezes em uma notícia falsa e derruba todo esse trabalho, porque ela viraliza de forma muito fácil, né? Mas isso é um mal mundial, né, Gavini? A gente tem uma tentativa mundial de impor alguns freios a esse compartilhamento irracional de notícias que mata também, né? Agora com o eDocs, os processos ficaram mais fáceis de chegar até vocês, né? Porque posteriormente o processo era de papel, alguns podiam chegar, alguns podiam não chegar. Na prática, isso tem um fluxo melhor para vocês lá no controle? Como é que se deu isso? O processo eletrônico, ele eleva a transparência a um nível absurdo, né? E a eficiência, né? A gente não tem mais a perda de tempo por burocracia, né? Quantas vezes o processo ficava dias entre um órgão e outro, né? Ele permitiu, né? Esse foi um avanço que a gente teve também, que os auditores tenham acesso direto a qualquer processo, sem ele estar na secretaria, inclusive, né? Então, precisando fazer uma auditoria, você não precisa ir até o órgão. Isso se torna mais inteligente, porque no passado se parava um processo para auditar ele. Você imagina uma comunidade que está esperando uma ponte ser construída, ficar esperando mais 20 dias porque esse processo está parado, né? Então, se tiver que olhar o processo por uma denúncia ou por alguma coisa, não precisa parar o processo, ele continua andando. Então, assim, são mudanças importantes no rumo da eficiência, né? Não é possível que o poder público, em pleno 2021 de pandemia, ele fique refém de papéis ainda, né? Então, isso é um aprendizado também, né? E é uma orientação estratégica do nosso governador Renato Casagrande, né? De poder informatizar o mais possível, tornar o mais eletrônico possível as movimentações, os processos, procedimentos do governo do Estado do Espírito Santo, né? Porque você falou, agilidade, melhor fiscalização, né? Então tudo isso... E o Espírito Santo está indo bem nesse aspecto, não é isso? Na questão do eDocs, por exemplo? A inovação, a facilidade com que esses números, esses processos e essas informações vão depois para um portal de transparência muito grande. A própria questão do controle externo, o Ministério Público, se torna muito mais confiável ao saber que os processos são todos eletrônicos, mas o principal é o cidadão, né? É diminuir o tempo de resposta entre a abertura de um processo de contratação, ou de uma obra, ou de uma reforma de um posto de saúde,
saúde, é diminuir tempo, né? Então a nossa luta é sempre diminuir tempo. Eu lembro que quando a gente, em 2019, ao entrar no Estado, o tempo de resposta, por exemplo, da ouvidoria era relativamente alto, né? E a gente baixou para 11 dias, né? Levava-se mais de 20 dias para responder o cidadão. E aí eu coloquei até como meta da equipe, agora 2021 a gente tem que responder em menos de 10 dias o cidadão, porque ninguém tem como ficar esperando tanto tempo. E nessa questão de dias que você está citando aí, nós também temos um número bacana, né? Aqui no Espírito Santo, é o primeiro estado do Brasil que abre empresa, em tempo de abertura de empresa. Eu vi essa notícia. Então esse é Parabéns. Esse é um número bacana aí, trabalho do nosso companheiro lá, Carlos Roberto Rafael, da Junta Comercial, que vai estar com a gente aqui a semana que vem, não é isso? Carlos Roberto Rafael vai estar aqui com a gente falando um pouco sobre esses números, sobre essa questão da abertura de empresa, em pequenos negócios, ou grandes negócios, ou médios negócios, não importa, que o Espírito Santo tem uma agilidade, a Junta, né? Já há algum tempo a Junta do Espírito Santo já é o modelo do Brasil, nessa questão da informatização. Nossos processos são bem informatizados lá. É isso. Aproveitou que você falou da questão da ouvidoria, repete aí pra gente o número da ouvidoria, porque o cidadão, nossos companheiras que estão nos ouvindo, nossos empreendedores e empreendedoras, se alguém tiver alguma situação, fala com quem? Maravilha, o canal pode ser telefônico ou pelo site, né? O telefone é o 0800 022 1117, ele recebe denúncias, críticas, elogios, né? Ou por meio do site ouvidoria.es.gov.br, tá? 2 canais aí para o cidadão conversar conosco no governo, além das redes sociais. O site da Seconte tem outras informações importantes também nesse campo da transparência, nessas informações que você passou aqui para a gente. Né? O portal de transparência que está dentro do nosso site lá, ele permite que o cidadão consulte salário de servidores, compras públicas, transferências para os municípios, né? Dá para brincar bastante lá de transparência e ver o que tem que pode agradar numa pesquisa dessa. E o principal, né, é incentivar as pessoas a participar mais, né? O Brasil não tem os problemas que tem, por outros motivos, claro que tem, mas também por conta de nós sermos no dia a dia um pouco omissos com relação à fiscalização, né? Quem não é fiscalizado acaba ficando preguiçoso, então nós temos que fiscalizar o poder público, fiscalizar o gestor público, né? Dessa forma a gente consegue avançar. E sempre essas informações, elas também se traduzem em informações que o pequeno empresário, o médio empresário, enfim, o empreendedor. A verdade, quando a gente fala empreendedor, nós também temos que fazer uma separação, porque assim, ser empreendedor não precisa ser empresário, não. A dona de casa pode ser empreendedora, né? Sim. O aluno pode ser empreendedora. Quando o empreendedor vira empresário, né, ou quer virar empresário, né, o que é isso? Ele vai para o mercado vender um produto ou um serviço. Para ele fazer isso, ele tem que ter informações, né? E às vezes esses números da transparência, principalmente, quando ele vai lá e vê que tem produtos que são comprados, o que é isso? Ele vai durante o mercado permanência, vender um produto ou um serviço. Para ele fazer isso, ele tem que ter uma ideia, né, de empreender naquele ramo, que, por exemplo, o Estado compra mais, né? Compra mais papel, compra mais isso, então ele pode ali ter uma informação. Lá na transparência, ele tem essas informações desse movimento que o governo faz, não é isso? Também do orçamentário, de compras, tudo isso lá. Perfeito, ele consegue ver isso lá, ele consegue, né, no site da Secretaria da Fazenda tem uma ferramenta muito interessante, que também está no nosso portal de transparência, em que você, por exemplo, tem acesso às notas fiscais de todas as compras públicas, né? Então vamos imaginar que o empreendedor está entrando num ramo ali em que o Estado faz compras naquele ramo, né? Seja cesta básica, seja uma cadeira, né? Seja um móvel de escritório, ele consegue jogar a descrição do objeto ali e sair dali com todas as compras que foram feitas pelo Estado no período em que ele colocou e quanto que o Estado pagou, de qual empresa comprou, nota fiscal emitida. Então é interessante para prospecção de mercado, que tem planejamento no meio, né? Eu quero montar uma empresa, sim, ou eu vendo só para iniciativa privada e agora eu quero vender para o poder público, né? Que tem mais exigências, claro, né? Ele tem que ter certidões, ele tem que estar apto a vender para o poder público. Porém, o poder público é um grande comprador, é um comprador atraente, né? Tem que olhar esse lado também, né? É um comprador que paga em dia, né? Não tem aquela história mágica que o poder público está em dívida, não pagou mais, né? Graças a Deus, porque era um passado tenebroso, assim, né? Mas olha, a gente está falando aqui de desenvolvimento, de transparência, né? Empreendedores. Aproveitar para você dar umas dicas para o nosso pessoal aqui.
A empresa, o empresário, né, o pequeno empresário que está montando o seu negócio, quais são as dicas para que ele possa, assim, fazer uma gestão do negócio dele também transparente, né? Que ele, às vezes ele exige que o poder público seja transparente, mas às vezes ele não é transparente, né? Então dá umas dicas aí para nós, para o nosso pessoal aí. Legal, Gavini, transparência é valor, né? Transparência, ela não tem como nascer de quem é um funcionário da empresa somente. A transparência tem que vir da cabeça do gestor, né? Tem que vir de quem está no comando da empresa. É ele que comunica para o funcionário dele que aquele é um valor dele, né? Eu fico muito triste quando a gente pune empresas, grandes empresas, empresas de valor, empresas familiares, que são punidas com multas elevadas e chegam a fechar. Por quê? Porque aquele gestor, aquele empresário, ele não se adequou a um novo momento no mundo em que é exigida a transparência, em que é exigida a integridade daquela empresa, e muitas vezes ele se submeteu a um processo que não era íntegro ali para ser contratado, né? E com isso ele colocou em xeque o maior patrimônio da empresa dele, né? Então, assim, é importante que os empreendedores entendam isso no momento que eles vão montar uma empresa. É importante que o micro e pequeno empresário hoje ele se atente a isso, né? É muito comum hoje falar no mercado do compliance, né? Mas para uma micro e uma pequena empresa, esse é um custo ainda adicional, né? Então, uma micro e pequena empresa ela não vai investir num profissional dedicado só para isso. Mas não precisa ter um profissional de compliance para você saber o valor que é você trabalhar com integridade na sua empresa, né? Um cliente privado, mesmo não precisa ser uma empresa que vende para o poder público, é muito comum hoje em dia as pessoas não quererem adquirir nada de uma empresa que tenha se envolvido em processo de corrupção, né? E essa cadeia de valor é muito importante. Então estejam atentos a isso, estejam atentos que você está num estado que tem a melhor aplicação da lei anticorrupção, né? Que sua empresa, se ela fornece para o poder público, ela pode e certamente vai ser punida e você vai estar fora do mercado. Isso aí acabou com o maior patrimônio que você tinha, que era a sua empresa, né? E é muito simples até falar um pouco sobre essa questão do planejamento, porque lá, toda empresa tem que ter uma missão, né? Tem que ter uma visão. E para você construir a missão e visão, tem uma coisa no planejamento que são chamados princípios, né? Que são premissas básicas, essa de postura do empresário e do empregado para que sua empresa possa caminhar no sentido certo. E às vezes as pessoas não dão muita importância a discutir princípios, né? A levar princípios para dentro da empresa. Acha que isso não tem importância, mas tem, porque isso constrói a cultura da empresa. Ela pode ser uma empresa transparente, pode não ser transparente, e aí se machucar no mercado, né? E eu tive a curiosidade de acessar o site da Aderes antes de vir para cá e fiquei muito feliz de ver na cadeia de valores que tem transparência lá, né? Sim. Nós temos isso em comum, hein, Gavini? Nós somos da área de planejamento também. Sim. Eu sou professor da área de planejamento e, assim, fiquei muito feliz. Por quê? Porque transparência é valor, tem que estar lá mesmo, né? Agora, como que você transforma esse valor na sua organização, na sua empresa, em um recado claro, né, para o funcionário, né? Quando a gente fala de programas de integridade, que é uma ferramenta moderna, nasceu nas empresas privadas, existe um momento específico do programa de integridade em que você tem que comunicar para todos aqueles que trabalham com você que a transparência, que a integridade são valores da sua organização, né? Então, se você comunica algo que não existe, fica um recado dúbio, ruim, né? Então, importante é construir esse valor dentro da empresa. Importante é que todos saibam. Importante é que você entregue aquilo que você está se comprometendo a fazer. Muito bem. Aproveitar o espaço aqui da Hora do Empreendedor para avisar os nossos colegas aí, né, da Economia Solidária, do Artesanato, do MEI, né? Principalmente o MEI. Lembrar que os programas de crédito nossos aqui da Aderes estão abertos, ou seja, o Juro Zero e o nosso crédito emergencial continua à disposição daqueles empreendedores que estão passando por dificuldade, né? Para isso basta ir no site da Aderes, que lá tem todas as informações para você poder adquirir esses créditos, né? Obedecendo aos critérios exigidos pelo Banesp, enfim, mas está tudo lá informado, então não esqueçam disso, que às vezes você está precisando aí de R$5.000, né? Então o Juro Zero te dá essa condição de você pegar R$5.000 sem avalista, sem juro, para você tocar um pouco aí suas coisas, seu negócio nesse momento de pandemia, tá bom? Nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo aqui, né? Com o nosso colega Edmar Camata, secretário, né? Um jovem secretário, o governador trouxe uma pessoa que tem conhecimento, né, prática nesse tema, tanto é que o Espírito Santo voltou a ocupar os primeiros lugares de transparência no Brasil, e não só isso, né?
passamos por um problema de pandemia, processo de pandemia, estamos passando, e o Espírito Santo mantém, mesmo na questão da pandemia, a transparência alta, né? Não só também a transparência, também o equilíbrio fiscal, né? Que isso ajuda, né? A transparência ajuda isso, ajuda a levar o equilíbrio fiscal, que a percepção dos movimentos orçamentários te faz avaliar com mais carinho a sua receita e a sua despesa, né? Então, e hoje nós contamos aqui com o Edmar Camata, que é o especialista, que é a pessoa do governo que cuida disso. E nós queremos, Edmar Camata, te agradecer por essa oportunidade que você está nos dando de passar essas informações, que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e vendo não sabia de muita coisa dessa aí que você colocou para a gente, né? Porque, enfim, nem todo mundo se atém a esse tipo de informação e às vezes precisa da informação, na maioria das vezes precisa, e não sabe onde buscar. Então, lá no site da Seconte você vai ter muitas informações sobre a questão da transparência, né? da anticorrupção, né? Então dá uma passadinha lá, dá uma olhada, porque você vai aprender muito e eu passo para você fazer as suas considerações finais para a gente partir para o encerramento. Muito bom. Bom, primeiro agradecer, né, o espaço, essa oportunidade de diálogo que vai ficar disponível depois, né, Gavini, nas redes. É muito bom que a gente consiga conversar com as pessoas, que a gente consiga levar a mensagem, né, mostrar o que o Estado tem feito também. É importante para o Estado que ele consiga estar no mesmo nível de integridade da iniciativa privada, porque essa conversa tem que acontecer, né? Acabou aquele momento que o poder público está lá embaixo em integridade, em que todo mundo acha que a compra pública é viciada, que tem desvio na compra pública, né? Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, que o Estado, além dos primeiros lugares que eu falo, né? Mas, por exemplo, a nota A do Tesouro Nacional, né? Que é uma qualidade da informação pública importante, ela permite que o Espírito Santo pegue financiamento internacional. Né? Então, se o nosso Estado tivesse bagunçado, ia ficar mais difícil para todo mundo, e principalmente para o empreendedor, principalmente para aquele que mais precisa. Né? Então, esse é um momento de pandemia, é um momento que a gente sabe que as pessoas passam por muita dificuldade. Na nossa área, né? Na área de controle e transparência, o que a gente poderia fazer de melhor, eu acredito que está sendo feito, porque quando você vê que nós temos 27 unidades federativas hoje no Brasil, e o Espírito Santo consegue ser primeiro em várias das premiações, né? No caso da área de transparência, ele consegue ser primeiro em todas. É um orgulho para o cidadão do Espírito Santo, independente de ter votado no atual governador, né, no nosso governador, ou de ter votado em outro governador. Eu acho que uma notícia boa em transparência, ela é boa para todo mundo, né? Agora, se ela não está sendo boa para alguém, é porque esse alguém prefere que o Estado fique numa situação ruim, né? O que não é o que a gente passa hoje, felizmente. E vou fechar aqui, então, com o lema da instituição que nos fiscalizou, aí, que nos acompanhou, que nos deu o primeiro lugar, que é: transparência ajuda a salvar vidas, né? Essa é a experiência mundial. Os estados, os países que foram mais transparentes no mundo durante a pandemia, eles permitiram a reabertura da economia mais rápido. Olha só, quem diria que um dia a transparência ia ser responsável por reabrir a economia? Isso por quê? Porque à medida que você é transparente, você tem informação em tempo real para as pessoas sobre a pandemia, e tendo informação, as pessoas podem fazer um juízo crítico, podem acompanhar o que está acontecendo e podem, inclusive, que é o que acontece diariamente aqui no Estado, dialogar com o Estado, falar: Estado, acho que o caminho correto é esse, né? E o governador, ele é extremamente... uma pessoa de extremo diálogo, você sabe melhor que eu, atende o dia inteiro as pessoas de 5 da manhã até meia-noite, justamente para que possa tomar a melhor decisão, né? Não existe decisão boa se for uma decisão de gabinete, dentro de um ar-condicionado fechado, que não ouve as pessoas, não ouve o povo, né? Então, esse é o nosso caminho, caminho do diálogo, caminho da transparência, caminho da integridade. Muito obrigado. Você disse que transparência salva vida. Aí nós vamos complementar dizendo assim: salvando vida, a gente também salva a empresa, né? Exatamente. Porque reabre a economia. Exatamente, porque a vida é mais importante. O negócio a gente vai passar perto, sim, mas depois a gente recupera, né? No momento de pandemia, a gente sabe que os nossos companheiros aí, empresários, empreendedores, estão passando um sufoco danado, mas tenham paciência, né? E continuem, e se recriem, se reinventem. Pensem fora da caixinha, vamos juntos passar por essa pandemia louca, mas vamos chegar lá. Então, é muito importante que vocês tiveram aqui uma informação sobre transparência. E a transparência, resumidamente, do que o nosso secretário falou, traz duas informações importantes. Para os pequenos negócios, significa assim: quando você compra no governo, você tem garantia de recebimento, né? A transparência traz isso, né? E para as grandes empresas, significa que aquele Estado, a gente pode ir para lá, porque lá o governo é um governo sério, né? Então, dá essa informação para a gente.
Eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer a Cíntia que acompanhou você, que é sua assessora de comunicação. Nós estamos aqui à sua disposição, queremos que você volte aqui outras vezes, porque você disse coisas muito importantes aí que a gente precisa repetir, para o pessoal poder gravar, né? Poder saber o que está saber dessas coisas. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueçam que a semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, vamos ter aqui o Carlos Roberto Rafael e mais um outro convidado também com ele, às 19 horas, na hora do empreendedor, para falarmos novamente sobre assuntos importantes para os pequenos negócios. Se cuidem, usem máscara, tenham cuidado, né? Muita saúde. Um forte abraço a todos e até breve.